Olá, queridos amigos, alunos, ouvintes que me acompanham ao longo da minha jornada. Mais uma vez estou divulgando aqui junto a vocês um convite que recebi da Universidade Univar do estado do Mato Grosso, onde eu falo sobre metafísica na saúde. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo assistindo a essa palestra que eu ministrei no auditório desta universidade. Espero que vocês se identifiquem e que mais uma vez a minha mensagem venha ajudar vocês que estão no processo de autoconhecimento e estão no processo de autovalorização da alma. Muito obrigada. Meu nome é Eliana Khrushchevsky, eu sou terapeuta metafísica e educadora. Aí vocês perguntam assim, é uma educadora e terapeuta, como é que isso acontece, né? Eu ministrei aulas durante 18 anos na rede estadual de ensino do estado da Bahia, eu sou baiana, e em paralelo também aconteceram os eventos por terapias. E, passando um tempo, vocês sabem que duas atividades paralelas levam a gente a se movimentar mais no sentido de uma. E, enquanto educadora, eu me vi várias vezes como terapeuta em sala de aula. Vocês devem perceber que todo professor, ele tem um pouco de psicólogo, de terapeuta, é ou não é? Para entender certos comportamentos, para facilitar a transmissão de conteúdos e também para ter amizade com o aluno. Enquanto estava acontecendo a palestra com a professora Olga e a professora Sônia, eu ouvi um comentário de uma aluna que ela falava, eu sou amiga de meus professores. Acho que é a Fernanda, né, Fernanda? Não, a Ive. Quem? Ive. Ela está atrás de você. A Ive. E tal. Essa amizade com os professores tem uma referência importante na aquisição do conteúdo, da interação da disciplina e na vida futura do aluno e do profissional. Então, essa parte de interação, ela é fundamentada em comportamentos com fundamentação terapêutica. Tá? E aí eu escolhi, depois de 18 anos, me investir mais ou me entregar mais à parte da terapia. E hoje eu exerço meu caminho como terapeuta metafísica. E daí vem o termo metafísica na saúde. O que será isso? Já ouviram falar esse termo por aí? Já assistiram algum filme que falava sobre isso? É um termo que está sendo muito usado, porém não tanto quanto deveria. Não é que ele esteja sendo mal interpretado ou que esteja sendo mal apresentado, nada disso. É uma denominação nova, porém já fundamentada em estudos e pesquisas e já é um termo considerado pela ciência e pela física quântica. Física quântica já ouviram falar, né? Quem não assistiu o filme O Segredo, Quem Somos Nós, né? E esses filmes, eles retratam muito a questão da física quântica. E a metafísica tem um link, uma referência fundamentada nos conceitos da física quântica e enquanto ciência. Tá? William James, médico, fisiologista e biólogo, tinha interesse no estudo científico da mente humana
afirma que a metafísica é apenas um esforço extraordinário de pensar com clareza. O pensar com clareza, o que significa para a gente? Entender o que está acontecendo comigo ou entender o que está acontecendo com o outro? Na verdade, pensar com clareza é entender o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo à nossa volta. Não importa que seja com outra pessoa, com o ambiente, ou que seja com outra cidade, a interação, eu, ser humano, com os ambientes em que eu convivo, com as pessoas com quem eu convivo. Okay? O pensar metafísico. A religião faz pensar com clareza sobre dogmas condicionados de várias formas, de várias religiões. Os cientistas pensam com clareza sobre os condicionamentos que dão estrutura a fundamentações materiais e existenciais da vida. A metafísica é o encontro da maneira de pensar sobre o todo e os processos científicos que explicam este todo. Pode passar. Numa ocasião chegou uma cliente no meu consultório e falou assim: eu vim aqui porque eu estou com uma dor no joelho. Aí ela falou assim: eu já fui a todos os médicos, já fiz toda forma de terapia, de aplicações, e a dor continua, e o médico falou que eu tenho uma doença crônica que é para o resto da vida. E ela falava do joelho, do joelho, do joelho, e chegou um momento que eu falei assim: mas eu não quero saber do seu joelho, eu quero saber da dona do joelho, o que está acontecendo com a dona do joelho. Por quê? O todo, o que eu vou falar aqui para frente envolve um todo. Não adianta a gente focar no sintoma só, a gente vai resolver uma parte da problemática e o todo é que importa. Então eu falei para ela: não me interessa o joelho da senhora, e sim a dona do joelho, que é a senhora. Então vamos contar a sua vida aqui para mim. E aí eu comecei a direcionar a atenção para ela, para o ser humano que ela é. E ela teve muita resistência. Vocês já observaram que quando a gente fala assim, quem é você? Aí as pessoas param e ficam: eu sou um estudante, eu sou filha de fulano, eu trabalho em tal lugar. Ainda não me disse nada. Então, se abrir, mostrar quem realmente a gente é, como a professora Sônia aqui falou, não, a professora Olga, né? Ela colocou, mostrar nosso lado positivo e nossas projeções positivas. Isso aí a gente tem dificuldade de fazer. Então, não adianta falar do sintoma se a gente não consegue estimular esse lado, né? Se a gente não consegue trazer à tona quem realmente a gente é, para entender o que está passando. Okay? Pensar metafisicamente seria pensar filosoficamente, não sobre a matéria existencial, e sim muito mais que isso. É pensar fisiologicamente além da matéria existencial. Logo, está além da existência, tendo como base as várias dimensões que compõem o ser. Isto, o todo, amplo e original, para o qual estamos sendo convidados a experienciar. Quando a gente coloca ali que não adianta a gente pensar só num foco e sim no outro, a gente já está com pensamento metafísico. E o que significa a palavra metafísica? Além do físico. Então é paranormal, é misticismo, é evidência, nada disso, é ciência. O que acontece além do físico? O que está acontecendo além da dor do joelho? Nós não somos um joelho, nós não somos um fígado, né? Nós somos muito além do que um simples órgão. Por quê? Porque nós não somos uma máquina viva, né? Então, o olhar metafísico tem esse respeito pelo ser humano, porque ela se permite, a metafísica se permite, né? Não quero dizer que outras práticas não têm,
Tem sim. A medicina cartesiana tradicional tem respeito com o corpo físico. Ela desenvolveu nesta dimensão de energia física. E ela tem sua progressão sim e tem seus resultados satisfatórios dentro da energia física. Mas nós somos muito mais do que o físico que precisa ser cuidado. Ok? Metafísica e antroposofia. Rudolf Steiner, austríaco da medicina antroposófica, fala que a antroposofia pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico e convencional. A metafísica pode ser entendida através da antroposofia, que acredita que a substância física é uma condensação de substâncias não físicas. Substância não física é o que? É um espírito, é um fantasma? Não. São vibrações, a gente vai começar a falar aqui em campos de energia, em frequências de onda e amplitude, que todos nós temos, uma vez que possuímos um campo vibracional. Ok? Padrões vibracionais. Segundo Einstein, o ser humano é um complexo energético formado por padrões vibracionais da energia de pensamento, sentimento e física. Então, o que acontece? Nós somos um complexo de energia formados de dimensões, um complexo energético formado de dimensões de energia. O que interfere em mim? A forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu penso, sinto, principalmente, e ajo, tá? Então, físico, a dor no joelho daquela senhora que eu falei que recebi inicialmente no meu consultório, ela é um resultado de interferências que aconteceram fundamentadas na forma de pensar e sentir durante a vida inteira. Vocês sabem o que são padrões comportamentais, vocês sabem o que são padrões educacionais, vocês sabem que a psicologia fala muito bem, nós somos produto do meio. E esse meio, desde a primeira infância, segunda infância, adolescente, fase adulta, interfere muito na nossa forma de pensar e sentir. E, consequentemente, se essa forma de pensar e sentir não estiver em equilíbrio ou a favor da gente, nós vamos ter consequência no físico, que é uma dimensão de energia onde nada começa nele. E sim, ele é um termômetro, está avisando que algo está acontecendo de errado. A professora Vânia falou muito bem, e a professora Olga, quando o lazer, né, a forma de ter prazer na vida, do cotidiano, interfere e chegou àquela síndrome que elas apresentaram aqui. Então, foi uma consequência de um comportamento. Ok? Dimensões de energia. O físico é material e matéria é uma condensação de energia. O mecanismo energético com diversas estruturas interagindo entre si. Estas diversas estruturas são conhecidas como dimensões energéticas, como sentimento, pensamento e físico. Vocês já pensaram em alguém e esse alguém toca o telefone para vocês? Já ou não? Várias vezes, né? Vocês já tiveram raiva de uma pessoa, mas uma raiva tão grande que ela acabou de falar algo para vocês e vocês saem com raiva e dão uma topada ou quebra o salto do sapato? Se não passaram, vocês sabem de alguém que passou por isso, tá? Hã? Todo dia ela tá o quê? Topada? Cuidado com o fígado, ou pâncreas, né? Não é com salto de sapato, nem com a topada. Mas olha, o resultado que acontece, o sentimento, a forma de pensar, basta pensar com raiva, você tem uma reação contrária. Isto é metafísica, isso é física quântica.
ação corresponde a uma reação, tá? E na mesma proporção. Se você joga uma bola na parede levemente e a bola é azul, ela volta levemente e da mesma cor. Isso é padrão vibracional. Se a minha colega de sala tomou meu namorado e eu, futuramente, quando ela tiver um namorado, eu for tomar o namorado dela, isso vai acontecer o quê? Um bate-bola. E a bola vai e volta, vai e volta. E nunca ninguém vai ficar com o namorado e as duas vão ficar solteirões. Não, isso aí eu inventei agora. Eu quero falar sobre ação e reação. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, vai e volta. Se você está com raiva de alguém, você vai ter problema. A outra pessoa vai ter algum problema? Não. Ah, mas ela provocou raiva em mim. Ela não provocou raiva na gente. Ela simplesmente externou um sentimento que não tem nada a ver com você, mas você estava ali, ela usou como instrumento. E daí você olha para ela e toma aquela raiva e quer se vingar. Isso, aí o que vai acontecer? Ela vai ficar ruim, mal? Não, você vai adoecer. Você vai ter reação ou na parte psicológica ou na parte física, tá? E daí começa a acontecer as reações que as professoras, a Olga e a Sônia falaram aqui, de psicossomatização, tá? Modificações do padrão energético. Se uma dessas estruturas sofre modificações nos padrões energéticos, influencia diretamente as outras estruturas, desencadeando o processo do desequilíbrio no sistema humano, o todo. A origem desses desequilíbrios origina-se no corpo emocional para o mental, repercutindo no corpo físico. Aí o que acontece? Eu já estou falando, já estou entrando nos princípios da física quântica. Eu não vou dar aula de física quântica. Eu tenho um site onde eu dou aula toda quarta-feira sobre o assunto. E no final, quem quiser, escreve para mim, que eu dou o link, vocês também podem assistir. Mas hoje aqui é só para mostrar para os futuros profissionais, independente da área que estão, que vão atuar, que vocês podem ter um olhar metafísico, tá? E vão conseguir resultados melhores com os outros e com você. E quem não está na área, quem não é estudante, não é porque vocês são estudantes. Não, essa semana é a semana do enfermeiro, né? E vocês, como futuros enfermeiros, vocês têm todas as possibilidades, tem leis que cobrem, tem decretos também que vão lhe dar toda a possibilidade de tratar as pessoas com um olhar metafísico, tá? Com muito mais resultado também, né? A física quântica já provou que a energia vibrando numa certa frequência possibilita ao olho humano de visualizá-los ou não. Quando manifestamos algo no físico, existe uma energia que possui uma vibração com uma frequência que permite ser visualizada e sentida, como no caso de um tumor no órgão físico. Porém, não somos uma simples máquina viva composta de órgãos. Quem disse isso foi o alemão Goethe. O livro dele fala sobre medicina vibracional. Então, nós não somos uma máquina viva composta de órgãos. A gente não pode dizer assim, essa medicação vai para o fígado do leito 11. Eu já ouvi isso dentro do hospital. Vai para o fígado de um leito número 11. Claro que não acontece isso em todos os hospitais, mas eu presenciei. Só que no leito 11, quem está lá? O dono do fígado. E ele está tomando a medicação só para o fígado. E o que o olhar metafísico propõe? A gente se aproximar do dono do físico. Vários médicos estão fazendo isso. Não precisa ser só psicólogo para fazer isso, né? Basta ter um pouco de amor e respeito maior assim, ao próximo, para entender o que está acontecendo ao redor, ok? A doença é perfeita.
Nada há de errado com a doença, o que há de errado é com o dono da doença. A doença é perfeita se é que podemos afirmar que existe doença. Ela somente indica o quanto você deixou de se amar. O que se chama de doença, na realidade, é a própria cura. Ela se manifesta no físico como um aviso de que algo está errado em sua forma de pensar e sentir a vida. A professora Olga, ela falou assim, se você está com dor de cabeça, começa a observar o que é que você está sentindo com relação à vida, com as pessoas, para você estar com aquela dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, ela é perfeita. Está entendendo? É um sinal, né? Se está tendo dor de cabeça, existe algo errado com você, mas não com sua cabeça. Se está tendo uma dor no estômago, tem algo errado com você, mas não no estômago. Mas a gente toma remédio para o estômago, por quê? Porque a medicina está aí para ajudar no processo da parte física. Mas a origem que está lá no emocional fica bombando o tempo todo e daqui um dia você tem de novo, aí vamos tomar o Meprazol. Conhece a medicação? Não é propaganda não, mas para o estômago. E aí vai e vira uma coisa crônica. Estou falando do estômago. Então, onde é que começa tudo? Foi no estômago que começou? Não. A doença foi um sinal e para que você acorde, não para que você mergulhe nela. Ah, eu estou com câncer, e daí? Vamos mudar, o câncer apareceu, para mudar alguma coisa. Vocês vão ter pacientes, que é de enfermagem, fisioterapia, que vai dizer assim, ah, eu estou com câncer, ah, eu estou com fibromialgia, e é uma doença crônica, eu sou invada, vou dar entrada no INSS, e eu vou ficar em casa, eu vou engordar, porque ninguém vai me amar, eu vou deixar meu marido. Ela não fala isso, mas ela pensa. Então ela está o quê? Se afundando na doença. E a doença era o quê, gente? Um sinal para ela acordar, para ela viver. Quem se recupera de câncer, além dos tratamentos que tem de quimioterapia e rádio, o que dá mais resultado mesmo é você acordar e mudar o seu padrão vibracional. É ou não é? A vida está aí. E porque eu estou com câncer, eu vou morrer? Não, porque o câncer é um sinal. Isso é uma visão metafísica, tá? Doenças crônicas, olha aqui, ó. Segundo dados do IBGE, cerca de 31% da população residente, ou 59 milhões de pessoas residentes no Brasil, afirmaram ter pelo menos uma doença crônica. E 6% declararam ter 3 ou mais. Essa notícia está no www.ibge.gov.br, saiu no 31 de março de 2010. Aí eu coloquei doença e moda, tá? Mas eu não estou diminuindo nada não, só para vocês entenderem. As doenças crônicas identificadas por algum médico ou profissional de saúde, mais informadas foram hipertensão, 14%. Doenças de coluna ou costas, 13%. Com artrite ou reumatismo, 5%. Bronquite ou asma, 5%. Depressão, 4%. Doenças de coração, 4%. Diabetes, 3%, 4%. A seguir, na população com 35 anos ou mais, 8% das pessoas tinham diabetes. Quer dizer, vocês estão vendo, pode passar. Um quadro real retratado pelo IBGE, tá? Psicossomatização. A Organização Mundial da Saúde já confirmou que 80% das doenças consideradas crônicas são de origem emocional. Nas áreas de terapias complementares, nós terapeutas atribuímos este índice em até 99%. Toda doença, 99%, tem sua origem no emocional. Pois até um processo de uma unha encravada se inicia no emocional. Sabia disso? Quem é que tem uma unha encravada aí que não pode calçar sapato? Olha lá. Então,
Está acontecendo alguma coisa na sua vida que você está com pressa de realizar, tá? E a unha encravada, ela está doendo na frente ou atrás do pé? Na frente. Então é para você desacelerar um pouco sua vida. Fazer degrau por degrau. Não querer chegar ao topo pulando degrau porque você cai e a unha encravada dói. Então a encravada é mostrando que você desacelera um pouco. E aí você vai, de repente, daqui 1, 2 meses, a unha já vai nascer, ó, retinha, né? Bom, a forma como pensamos e sentimos provocam desencadear de processos físico-químicos ao ponto de serem caracterizados como doença psicossomática no físico. Pode falar. O que acontece? O que a pessoa está sentindo está refletindo no físico. A unha encravada, ela dói, ela inflama, você cuida ali, ela vai nascer de novo, aí tem gente que arranca. Gente, trato emocional que a unha encravada fica boa. Isso é ciência, isso é olhar metafísico. Louise Hay, não sei se vocês já ouviram falar, porque ela é muito da área da metafísica, tá? Consultora e instrutora metafísica. Os sintomas de uma doença no corpo físico são resultados psicossomáticos do que pensamos e sentimos durante toda a vida. O corpo físico tem a propriedade de expressar o que pensamos e o que sentimos. Só funciona para isso na área da saúde, o corpo físico. Ele é uma expressão do que a gente sente e pensa. Tá? Visão metafísica. Olha como é que a metafísica vê as doenças. Então chega um cliente, eu como terapeuta chamo cliente, o médico chama de paciente, tá? Então chega um cliente que fala que a vida está ruim, não sei o quê, e fala que tem hipertensão. Olha o que acontece, ó, problema emocional duradouro não resolvido, muita adrenalina. A pessoa hipertensa, ela é agitada aqui, ó, não é no físico, na cabeça. E ela pensa e planeja e se preocupa, a cabeça assim não dorme direito, com insônia, e a pressão arterial, e o sangue, as artérias, ela tem a oxigenação para ter uma movimentação, vamos dizer, apropriada. Quando você tem um pensamento com velocidade maior do que a tua energia física comporta, você vai ter um aumento da pressão arterial, porque os vasos vão contrair, né? E o seu sangue não vai fluir como deveria e você vai ter a pressão. Então, gente, é no sentimento que a gente tem que trabalhar o hipertenso, tá? Não só o pessoal da área da psicologia, da psiquiatria, mas tentar conversar com a pessoa hipertensa, você vai perceber como ela é acelerada na mente. Coluna lombar, agora eu vou falando rapidinho, né? Muito apegado materialmente, precisa acabar com uma guerra interna, de se achar irresponsável. Né? Quem sofre da coluna lombar, principalmente aqui, nervo ciático, que já está doendo aqui até o joelho, essa pessoa se preocupa muito com a estrutura material, tá? Tem medo de perder os bens ou tem ânsia de conquistar os bens. E tem outros agravantes também. Reumatismo, sentindo-se vítima, asma, amor sufocante, choro reprimido, superproteção, né? A pessoa se sente sufocada, ela vai, na vida, ela vai ter asma. A criança já nasceu com asma. Aí o que aconteceu? Ela já tem uma predisposição de uma vulnerabilidade pulmonar, só que ela desenvolve na fase uterina já essa predisposição através do comportamento vibracional daquela mãe. Tudo está no padrão vibracional, ok? Com as
teorias de Einstein surgiram um novo horizonte. A matéria vista como manifestação de energia e os homens também, formados de matéria, passaram a ser considerados seres energéticos, constituídos de vários sistemas energéticos que interagem entre si e com o meio, formando um todo que deve sempre estar harmonioso. Pode passar. É um corpo, meio e mente, corpo e meio ambiente, é um tripé. Tá? Voltamos assim à antiga concepção hipocrática, porém acrescentando o espírito à tríade de mente, corpo e meio ambiente, essa visão holística está intimamente ligada com a compreensão da ação das terapias alternativas complementares, também considerada como medicina alternativa pela Organização Mundial da Saúde. Terapias alternativas complementares, conhecidas como TAC, são as técnicas que visam assistência à saúde do indivíduo, seja na prevenção, tratamento ou cura, considerando comumente corpo espírito, e não um conjunto de partes isoladas. Seu objetivo, portanto, é diferente daquele da assistência alopática, também conhecida como medicina ocidental, ou em que a cura da doença deve ocorrer através da intervenção direta no órgão ou parte doente. Então, pode passar. A terapia complementar ela tem essa visão diferente da medicina ocidental, né? Não é uma parte, sim, o todo. E algumas terapias reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Todas essas são reconhecidas, tá? Acupuntura, terapia física, né? Todas essas que estão aí. Hidroterapia, fitoterapia, nutrição, ondas de radiações e vibrações, radiestesia radiônica, é aqui eu trabalho. Terapias mentais e espirituais, meditação, relaxamento psicomuscular. Empresas estão investindo nisso com seus funcionários, tá? Vocês estão vendo na televisão isso. Contratando terapeutas para fazer relaxamento e outras atividades. Terapia e de exercícios individuais, biodança, vitalização. Pode passar. A UFP, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, mais destacada Escola de Enfermagem da América Latina, centro colaborador da Organização Mundial de Saúde, capítulo RHO, Úrsula da Sociedade Honorífica de Enfermagem, Sigma Theta Tau Internacional. E aí saiu numa revista que eles têm em julho e agosto de 2003, toda documentada, pode passar. Aí tem uma tabela que relação das TAC reconhecida por acadêmicos de enfermagem de duas instituições de ensino da cidade de São Paulo, de 2001, Ribeirão Preto foi 2003. O que acontece? Lá tem como matéria optativa TAC, terapia alternativa complementar como matéria optativa na grade, no currículo da grade da graduação. E nível de pós-graduação e especialização tem também, tá? Que vocês, a pessoa que termina o curso, ela pode se especializar em terapeuta complementar, fundamentado no decreto-lei, porque é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Isso já acontece aqui no Brasil desde 2001, 2003 e de lá para cá tem por aí. Bom, olha as terapias que são mais adotadas pelos enfermeiros de duas universidades que tem lá. A acupuntura está em primeiro lugar, 92% ou 58%. Massagem, tudo com cristais, reflexologia, shiatsu, quiroprática, fitoterapia com ervas florais, né? Aromaterapia, terapia mental e espiritual, musicoterapia, cromoterapia, toque terapêutico, reiki, hipnose, e aí vai, homeopatia, iridologia, nutrição, ortomolecular e outros, chega a 13%. Pode fazer.
E aqui uma mensagem para vocês, tá? Para o pessoal da Semana de Enfermagem, futuros enfermeiros, que eu tenho o maior respeito pela categoria, porque eles são quase, não por causa do título, são quase médicos. Vocês sabem que hospitais do interior, não só do Mato Grosso, mas eu sou da Bahia, eu sei dizer do interior, que os enfermeiros estão fazendo muito diante da ausência do quadro médico na instituição hospitalar. Né? Volta? Não, aí. Aí, o enfermeiro do agora, era esse que estava, né? Ah, tá. Para que a universidade implantasse o curso de especialização em TAC, foram ouvidos alguns alunos, 25% responderam ser possível a especialização, pois o enfermeiro pode aprofundar-se no tema estudado. 14% alegaram que a especialização em TAC é uma forma de cuidar, que é a função do enfermeiro. 40% responderam valorizando as TAC ou afirmando saber de sua importância e de seu crescimento na atualidade. 14% não souberam justificar sua resposta. Homenagem ao enfermeiro e sua função. O ofício de ser enfermeiro consiste em não apenas ser um cuidador. Cuidador é aquele que cuida da dor, quer dizer, na concepção metafísica. Mas sim um ajudador, que ajuda a dor. Para ajudar a dor, você tem que olhar para o ser humano e não para a dor. Tá? Para que o paciente se cure a partir de sua alma. A alma, gente, é onde está depositado todas as formas de sentir, tanto positivamente quanto negativamente. Quando a gente sente raiva, mágoa, angústia, depressão, preocupação, ansiedade, a gente está diminuindo, mudando o nosso padrão vibracional e nós estamos acumulando formas de sentimentos negativos na alma. Mas se você estimular os sentimentos positivos, como compaixão, amor, respeito, tá? Valorização do outro e principalmente autovalorização, você cresce em termos de padrão vibracional. O seu padrão vibracional se expande e aquela doença, ela vai ficar ali porque tudo que nos vem é por atração, tá? Então, se eu estou preocupada, eu vou atrair preocupação. Se eu estou triste, eu vou atrair tristeza. Tem uma cliente que fala que está procurando alma gêmea. E ela fala que só vem desequilibrado pro lado dela. Só vem... Sério, só vem cara que não quer nada, que só quer ficar, só vem irresponsáveis, não querem trabalhar. Nossa, ela acabou com a categoria masculina. E o problema está nele ou nela? Diante de tudo que eu falei aqui, no olhar metafísico de onde está o problema? Nela. Ela que atrai, muda o padrão. Quer atrair um cara legal, responsável? Então passa. Você quer uma pessoa que te faça feliz? Você não vai encontrar. Você tem que ser feliz para atrair uma pessoa feliz e compartilhar a felicidade. Se você é triste, vai atrair um cara triste que já tomou chifre a vida toda e vai ficar no teu pé achando que você também vai fazer a mesma coisa. E aí, queridos ouvintes e clientes, gostaram da palestra? Foram alguns momentos que eu dediquei àquela universidade e agora estou dedicando a vocês, pois o objetivo é falar da metafísica na saúde. Espero que vocês tenham entendido o recado mais uma vez e que me escrevam. Muito obrigada.